Shalom, meus amados, em Cristo Jesus, paz de Deus, graça e paz. Espero que todos estejam bem, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, hoje nós vamos tratar aqui um assunto que é importante, irmãos. É tipo um estudo que nós vamos passar aqui, devido a muitas questões que às vezes se levantam e muitos não entendendo. E eu vou procurar aqui, irmãos, buscar com profundidade de uma fórmula que busque diretamente da originalidade da fé apostólica, na profundidade que é usada também por messiânicos nazarenos e que creem em Yeshua, que é Jesus, no caso, como seu Salvador. Existem grupos, cada um tem a sua interpretação, mas a interpretação mais coerente que eu encontrei, que eu sinto também no meu coração, é esta que está bem de acordo com as Sagradas Escrituras, inclusive pelos apóstolos. Certo, irmãos? Então, aqui nós vamos tratar quem é a noiva do Cordeiro. Isso é um estudo messiânico e cristão ao mesmo tempo, ok? Messiânico nazareno e cristão. A pergunta sobre quem é a noiva do Cordeiro tem sido feita há séculos, irmãos. Muitos olham para o Apocalipse 21 e perguntam: será que é a nova Jerusalém? É literalmente a noiva? Será que ela é literalmente a noiva? Porque você vai entender. Olhe lá em 21 de Apocalipse, você vai entender por que essa pergunta. Porque ali João disse que viu a Nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma esposa endereçada para o seu marido. Então, de acordo com isso, muitos pensam que Jerusalém é a noiva. Os irmãos estão entendendo? É bom pegarem Apocalipse 21 para acompanharem esse raciocínio, irmãos. Mas existe um significado mais profundo ligado aos remidos em Jesus Cristo ou Yeshua HaMashiach, irmãos, que é Jesus, o Messias, tá bom? Agora, nesse estudo, nós vamos voltar às raízes apostólicas. Claro que eu tenho aqui um texto já preparado para isso, ok? Quando nós pregamos é uma coisa, aqui é um estudo. Então, eu quero que os irmãos, eu já analisei, e agora vou passar para os irmãos, ok? Nesse estudo, nós vamos voltar, sim, para as raízes apostólicas, como propõe o cristianismo puro, o messianismo nazareno puro, e buscar compreender o que a Escritura realmente ensina sobre a noiva, o Cordeiro e a Jerusalém celestial. A visão de João, que ele viu a Nova Jerusalém como esposa, diz assim, eu vou ler o versículo aqui, ok? E veio a mim um de anjos e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E me levou em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a cidade santa, Jerusalém, de Elohim, quer dizer, do Eterno, de Deus, né? Que descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 e 10. Bom, à primeira vista aqui, parece que a cidade é a noiva, mas será mesmo? Vamos lá. No hebraico e no pensamento bíblico, uma cidade muitas das vezes representa um povo. Jerusalém, por exemplo, é símbolo do povo de Israel, tanto quanto fiel, né? Isaías 62, 1 e 5, você vai encontrar, e também quando foi rebelde também, em Isaías 1, 21. Como se faz um exemplo aqui, tá? Vou fazer um exemplo aqui usando Isaías 1, 21. Como se fez prostituta a cidade fiel,
ela que estava cheia de justiça. Vamos lá, Isaías, vou repetir. Isaías 1, 21. Os irmãos estão entendendo? Aqui a cidade é representada de uma forma. Aqui a cidade representa o povo que nela habita e não as suas construções. Certo, irmãos? Prestamos atenção nisso. Portanto, a Nova Jerusalém representa os redimidos. Não é feita de pedras, mas de vidas transformadas. Ela simboliza a habitação eterna da noiva, a reunião dos santos que venceram. E quem é a noiva do Cordeiro, então? Resposta. Está em várias passagens essa resposta, ok? Yeshua, ou Jesus, é o noivo. Eu costumo falar muito Yeshua. Enfim, Yeshua e Jesus, para mim, são as mesmas pessoas. Tem pessoas que dizem que não. Eu já tenho essa interpretação. Não há problema algum para mim isso. Jesus, ou Yeshua, é o que tem a noiva. E ele é o noivo, certo? Mas o amigo do noivo alegra-se com ele muito e com a sua voz. Em outras interpretações diz, os que têm a noiva, o que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo se alegra-se muito com a voz do noivo. Seria melhor assim, desta forma. João 3, versículo 29. Às vezes aqui a gente confunde e pode trocar aqui, mas o versículo correto é esse que eu acabei de falar, ok, irmãos? Aqui não é feito... aqui nós ensinamos na simplicidade, que quero que os irmãos entendam. Mas o que nós estamos falando, temos absoluta certeza e base contextual e bíblica, ok? Contextual, claro, nas sagradas letras, nas sagradas escrituras. Os redimidos são a noiva, irmãos. Porque estou zeloso, diz assim, de vós, com zelo de Elohim, com zelo do Eterno, de Deus, pois vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura uma só esposa, a saber, o Messias, 2 Coríntios 11, versículo 2, ou a Cristo. Eu quero deixar aqui para vocês entenderem o que é Messias e o que é Cristo. É a mesma coisa, ok? A noiva se preparou. Outro versículo que demonstra que a noiva, quem é a noiva? Regozijemo-nos e alegremo-nos, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se preparou. Apocalipse 19, versículo 7. Então aqui, irmãos, tem uma pequena conclusão. A noiva é o povo remido em Jesus Cristo, tanto de origem judaica quanto gentílica, usados por uma só fé e por um só Espírito. A linguagem simbólica da escritura hebraica. Vamos lá na escritura hebraica. Em hebraico, o termo Kehilah significa congregação ou comunidade. No Novo Testamento, traduz também como eclésia ou igreja. Eclésia é no grego, ok, irmãos? Eclésia é no grego. Essa palavra define o povo de Elohim e significa também os chamados para fora, que pertence ao Messias. Vocês percebem que essa palavra eclésia, ela tem dois significados, reunião de pessoas ou o chamado para fora. É o que vai acontecer agora. Deus vai tirar o seu povo, chamando eles para fora do sistema da religião global e corrompida, a igreja institucional está se corrompendo. Não estou aqui generalizando, mas muitas estão sim se corrompendo. Certo, irmãos? Então, irmãos, a Nova Jerusalém é chamada de esposa, porque ela tem dentro delas, haverá dentro delas os vencedores, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 14. É a reunião gloriosa daquele Ra fiel. Agora habita com o Eterno, eternamente. Amém. Certo, irmãos? Vocês observam que a palavra aquele Ra significa congregação. Então aqui significa também
comunidade. Então, quer dizer, grupo de pessoas que serviram ao Eterno, serão ali reunidos, quer dizer, uma reunião gloriosa. Aquele Ra, que é fiel, que agora habita com Elohim eternamente, ou com Deus eterno, para sempre. Então, se nós quisermos voltar às raízes apostólicas, nós podemos entender que a fé original dos primeiros discípulos de Jesus Cristo, de Yeshua, eles observavam os mandamentos. Sim, observavam. Embora nós não somos salvos pela lei, mas somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas havia uma observância. Não é porque eu não sou salvo pela lei que eu não cumpriria os 10 mandamentos. Mesmo porque os 2 mandamentos que foram deixados, e nele está incluído todos os mandamentos, se nós formos analisar. Então não anulamos a lei de Moisés, ou que Deus deu a Moisés, que na verdade não era de Moisés. Agora é claro que muitas coisas nós não fazemos, não precisamos fazer. Circuncidar, oferecer holocaustos, mas os 10 mandamentos está escrito, e foram escritos pelo dedo de Deus, eles não foram anulados. Logicamente que há coisas que nós não vamos conseguir, mas Deus conhece a nossa intenção. Não vamos dizer, muitos dizem que os 10 mandamentos não servem mais para nós. Você está enganado, os 10 mandamentos têm que ser respeitados. Por quê? Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ele não rouba, ele não vai matar, ele não vai querer dizer falso testemunho, e todos os mandamentos estão incluídos ali, porque todos eles estão de acordo com aquele que ama a Deus sobre todas as coisas. Então isso indica que os 10 mandamentos não foram anulados, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer a palavra de Deus e respeitá-la com muita reverência e com muita gratidão ao Pai Eterno por ter nos deixado as Escrituras Sagradas para que através delas nós tivéssemos conhecimento. Agora, irmãos, o que nos resta? Nos resta aguardar a restauração de todas as coisas, conforme está escrito em Atos 3, versículo 21. Nós temos que reconhecer o cumprimento das Escrituras do Velho Testamento, que, enfim, no hebraico também se chama Taná, ok, irmãos? A interpretação, agora voltamos a falar da Nova Jerusalém, e que a Nova Jerusalém é simbólica da noiva, ou melhor, é simbólica, é simbólica, não é? A respeito da noiva, está em plena harmonia com os ensinamentos apostólicos, em plena harmonia com toda a convicção, posso dizer, e com o pensamento hebraico, que da época os apóstolos eram judeus, e eles tinham esse pensamento, e foi o próprio Senhor Jesus que os ensinou. Não se trata de uma cidade literal feita de pedras, mas de uma cidade, não uma cidade literal feita de pedras, mas de uma realidade espiritual gloriosa, a união eterna entre o Messias e seu povo. É lógico que haverá uma nova Jerusalém, está escrito, vai se cumprir. Está escrito que ela será tabernáculo de Deus para com os homens. Então muitos pensam que nós vamos morar lá no céu. Isso não está escrito assim. Está escrito que nós vamos habitar a nova Jerusalém celestial. Para mim, a nova Jerusalém celestial é um céu, é um paraíso, é uma glória. É algo que nós não merecemos. Mas dizer que nós já estamos morando, não é isso que está escrito. Pelo menos eu não encontrei isso. Eu ouvi uma grande voz, porque eu vou falar aqui, 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, ou Elohim, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, o mesmo Elohim estará com eles. Apocalipse 21, 3. De que fala aqui? Da Nova Jerusalém celestial. A Nova Jerusalém não é apenas um lugar,
mas um estado eterno de comunhão com o Eterno. Porque ali estarão os remidos purificados e glorificados. Os irmãos entenderam? Não é que não vai ter a Nova Jerusalém. Vai ter. Está claro, irmãos. Eu não estou dizendo que ela não... Mas dizer que a Nova Jerusalém, só ela, a cidade, é a noiva do Cordeiro, isso não confere. Muitos interpretam desta forma devido ao que está escrito. E eu, João, vi a Nova Jerusalém descer do céu, ataviada como uma esposa, endereçada para o seu marido. Então, no texto, olhando assim, desta maneira, dá a impressão que a Jerusalém é a esposa, interpretando o texto literalmente. Mas você olhando para o texto e interpretando ele de uma forma profunda e espiritual, você vai ver que Jerusalém é a cidade aonde os salvos vão morar. E os salvos, que é a igreja, aqueles que saíram para fora do sistema religioso, do sistema do anticristo, foram desprezados, perseguidos por crer em Jesus Cristo, por crer em Yeshua, pregar a verdade. Este sim, irmãos, é a noiva. Esta sim é a verdadeira igreja. Ela não se consiste em placas denominacionais, mas ela está ligada uma à outra numa comunhão íntima, como um corpo é ligado membro com membro em cada membro, e cada um tem a sua função, conforme também está escrito na palavra de Deus. Eu creio que todos entenderam. Vamos aguardar, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo venha e nos arrebate para encontrar com Ele nos ares e depois nos coloque nesta nova Jerusalém, a qual nós aguardamos com toda alegria para ali estarmos sempre com o Senhor e glorificarmos o seu nome em eterno. Eu creio que todos entenderam. Deus abençoe a todos. Se foi útil, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar você, sua casa, sua família, desde agora e para sempre. Amém. Se sentir, inscreva-se no canal. Outra coisa, nós temos a nossa reunião online aos sábados às 15h30, aí do Brasil, e às 19h30 aqui de Portugal. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e se sinta à vontade, se sentir de ficar inscrito no nosso canal, que é nós aqui falamos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo e combatemos algumas heresias quando é necessário. Estamos aprendendo com vocês e com muitos. Não somos professores, mas somos eternos aprendizes. E temos um professor, mestre dos mestres, que se chama Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach em hebraico. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, paz de Deus e shalom a todos. Amém e amém.